Pai do Senhor, sejam todos mais uma vez bem-vindos para um breve estudo aqui no canal, para nós aprendermos um pouco mais a palavra de Deus. Hoje, nosso breve estudo se encontra no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 18 e 19, que tem como epígrafe, tem como tema a recompensa da justiça e o engano do pecado, Porque quem vive pela justiça divina, ele vai ser o quê? Recompensado. Mas quem vive no caminho do engano, no caminho do pecado, ele não vai receber nada. Pelo contrário, ele só vai receber o quê? Tormento. Porque quem vive no pecado, ele não tem galardão para receber. Só quem só recebe galardão de Deus, aquele que vive pela justiça divina. E esse vai ser o nosso breve estudo de hoje. Provérbio, capítulo 11, versículo 18 a 19. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, dizer você muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente. E se estiver gostando do nosso conteúdo, compartilhe ele com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto conosco, fazendo esse canal. Seja bem-vindo, deixe comentário, deixe sugestão. O canal aqui é seu. E quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Livro de Provérbios, Provérbio de Salomão, capítulo 11, versículo 18 e 19, que diz assim: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Tá vendo? Veja que no verso 18 ele diz, que o ímpio recebe um salário enganoso. Ele está recebendo algo, mas aquilo ali é só para enganar ele. E diz, mas para o que semeia a justiça haverá galardão certo. Tá vendo? Quem semeia a justiça tem galardão certo para receber. E no verso 19, como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Tá vendo? Quem está fazendo mal está prosseguindo para a morte, E morte o quê? Eterna. Livro de Provérbios, capítulo 11, verso 18 e 19, tem como tema o nosso estudo a recompensa da justiça e o engano do pecado. Nossa introdução diz assim: o livro de Provérbios apresenta ensinamentos práticos que contrastam a vida dos justos e a dos ímpios, destacando as consequências de cada caminho. Nos versículos 18 e 19 do capítulo 11, encontramos uma clara advertência sobre o fim da obra dos ímpios e a promessa de recompensa para os que vivem em justiça. Tá vendo? O fim das obras dos ímpios, que o fim das obras dele é o quê? Morte. E a promessa de recompensa para os que vivem em justiça. Esses versículos desafiam a refletir sobre a natureza das nossas ações e as consequências eternas que elas produzem. Porque como nós estamos fazendo as nossas obras? É por amor? É por gratidão? Porque isso vai refletir, vai trazer consequências que eternas para nós. Então a gente tem que saber como nós estamos fazendo as nossas obras. Como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em justiça? Nós estamos sendo justos com todos aqueles que estão à nossa volta? Ou nós estamos sendo injustos? Que é isso que a gente deve estar sempre refletindo. E viver de forma que agrade quem? A Deus. Nosso primeiro ponto fala assim: o engano das obras dos ímpios. O versículo 18 começa com uma afirmação clara: o ímpio faz a obra falsa. Isso significa que as ações dos ímpios são superficiais e enganosas, sem solidez ou verdade. É porque o ímpio ele faz tudo falsamente. E não tem solidez ou verdade no que ele faz. Ele só faz tudo com segundas intenções. Em Gálatas capítulo 6, verso 7, Paulo alerta: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que se ele plantar coisas boas, ele vai colher coisas boas. Mas se ele plantar coisas más, ele vai receber o mal. A obra do ímpio pode parecer vantajosa, temporariamente, mas o levará ao fracasso e à destruição. Porque temporariamente está sendo tudo maravilhoso, tudo vantajoso. Mas aquilo ali é o quê? Temporariamente. Não é para a eternidade. É só temporário. E o fim daquilo é o quê? Fracasso e destruição. Por isso que a gente tem que ficar atento de como nós estamos vivendo, de como nós estamos realizando as nossas obras. É por amor? É por carinho? É por vontade? Vontade de agradar a Deus? Vontade de fazer a vontade de Deus? Ou não?
A vida baseada em engano e pecado é como uma casa construída sobre areia, que não resiste às provações e ao julgamento de Deus. Porque o ímpio ele faz a obra dele, mas quando vem, né, as provações e o julgamento de Deus, Deus prova que está errado. Deus prova que aquilo ali não vale de nada. E ele termina o quê? Desanimando e desistindo. Segundo ponto, recompensa certa para o justo. Para aqueles que semeiam justiça, o texto promete um galardão certo. Deus honra a justiça e promete que há uma recompensa para os que escolhem viver de acordo com a sua vontade. Quem vive de acordo com a vontade de Deus, irmão, ele vai ser recompensado. Ele vai viver em paz. Ele vai viver com Cristo na eternidade. É aquele que faz a obra de Deus de acordo com a vontade dele, não de acordo com a vontade própria. Então nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, né? Em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Porque quando nós estamos buscando o reino de Deus, fazendo a vontade dele, ele vai nos abençoar. Ali, ele já nos abençoou, um perdão de pecado, nome escrito no livro da dívida e direito à eternidade. Então, nós somos abençoados, né? Então, mas nós temos que buscar o quê? O reino, fazer a vontade do reino. Isso mostra que, ao buscarmos a justiça de Deus, ele cuida das nossas necessidades e nos dá uma recompensa, tanto espiritual quanto material. Jesus ele faz isso. Quando nós buscamos o reino dele, fazendo a vontade dele, ele vai nos recompensar, tanto espiritual quanto material. Por isso nós temos que fazer a vontade de quem? De Deus. A vida justa é recompensada com paz, alegria e a certeza da vida eterna com Deus. Tá vendo? A vida justa, né, nos garante isso. Paz, alegria e a certeza da vida eterna com Deus. Enquanto aqueles que vivem na injustiça, ele não tem certeza de nada. Ele não sabe nem aonde estava, ele não sabe nem de onde veio, nem onde está e nem aonde vai chegar. Porque ele está fazendo tudo injustamente. E quem faz coisas injustamente, ele não tem certeza de nada. Só tem certeza aquele que vive na justiça divina. Porque ele sabe de onde ele estava, de onde ele veio, aonde ele está e aonde ele vai chegar. Mas tem gente que não sabe nada disso, que está vivendo injustamente e não tem certeza de nada. Terceiro, o caminho da justiça que conduz à vida. O versículo 19 afirma que a justiça encaminha para a vida. A verdadeira vida está no caminho da obediência e comunhão com Deus. A justiça nos alinha com o caráter de Deus e com a sua vontade, garantindo a vida eterna e a paz nesta vida. A vida justa faz isso. Ela nos alinha com o caminho de Cristo. Ela nos alinha com a eternidade. E por isso ele diz, né? E ele nos alinha com o caráter de Deus, com a sua vontade, garantindo a vida eterna e a paz nesta vida, tá vendo? Se eu estou andando no caminho da justiça, ela vai me alinhar com o caráter de Deus e com a vontade dele. E vai me garantir o quê? A vida eterna e a paz na eternidade. É isso que ele vai nos garantir. É isso que ele vai conceder a nós quando nós vivemos na justiça. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguir a justiça é seguir Cristo, pois ele é a personificação da justiça e da vida eterna. É por isso seguir o caminho de Cristo é esse, né? O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que leva para o céu é o caminho de Cristo, é o caminho da justiça, um caminho que está reservado para aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. A justiça nos conduz a uma vida abundante, cheia de propósito e paz, enquanto o pecado nos leva a uma morte espiritual e a um vazio profundo. É porque, se você observar, todos aqueles que vivem na injustiça, todos aqueles que vivem praticando o pecado, ele sempre vai dizer que existe um vazio dentro dele. E ele procura satisfazer esse vazio em quê? Nas obras do pecado. Mas nunca encontra nada para ele ali. Porque ele sabe que aquilo ali é tudo o quê? Passageiro. Momentos passageiros, momento de alegria passageiro que não leva a nada. Ele vai estar sempre com um vazio dentro dele. Mas aquele que está em Cristo, ele sempre está em paz. Ele sempre está em alegria. Ele sempre está com os olhos voltados para o céu, sabendo que Deus já garantiu para ele a vida na eternidade. Uma vida de paz, alegria e gozo. Enquanto quem vive na vida do pecado está sempre com um profundo vazio dentro dele, porque ele não sabe para onde vai. Ele não sabe o que espera ele. Mas aquele que vive na justiça sabe quem está esperando ele é quem? É Cristo. Porque Cristo disse que foi preparar um lugar para ele, para aquele que vive na justiça.
E quando esse lugar estiver preparado, Jesus volta para levá-lo, todos aqueles que viveram na justiça, para esse lugar. Enquanto aqueles que viveram no caminho do pecado não sabem nem onde está e nem para onde vai. Por isso nós devemos buscar o caminho da justiça, o caminho que leva para o céu, que é Cristo. Quarto ponto, o caminho do mal que conduz à morte. O versículo também nos lembra que o que segue o mal vai para a sua morte. Isso não se refere apenas à morte física, mas à separação eterna de Deus. Porque quem vive no pecado, quando ele morre, ele vai ficar o quê? Separado de Deus na eternidade. Ele não vai ficar junto com Cristo, porque ele só viveu no caminho da injustiça, no caminho do pecado, no caminho do engano. E quem vive no caminho do engano, quando ele morre, ele é separado de Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, por Cristo Jesus, nosso Senhor, tá vendo? O salário do pecado que é morte, morte física e morte espiritual, né? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então é isso que nós devemos buscar a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado traz destruição e morte, enquanto a justiça oferece vida em Cristo. Seguir o mal pode parecer vantajoso ou prazeroso a curto prazo, mas suas consequências são dolorosas e eternas. O pecado ele traz consequências dolorosas e o quê? E eternas, né? Porque o preço que ele paga não é só aqui na terra, é também na eternidade. E é um preço doloroso, um preço que muitos, né, estão se enveredando por esse caminho, sabendo que vai pagar um preço doloroso, porque o pecado, ele afasta o homem de Deus, ele separa o homem de Deus, não só fisicamente, mas eternamente. Então nós devemos buscar a justiça divina, a justiça que nos conduz à eternidade, a justiça que nos conduz à paz, ao gozo, ao refrigério na alma, que é Cristo Jesus. Para concluir, Provérbio capítulo 11, verso 18 ao 19, nos ensina que a justiça tem uma recompensa certa e nos encaminha para a vida, enquanto o pecado traz engano e conduz à morte. Essa passagem nos desafia a avaliar o que estamos semeando. Se estamos vivendo em justiça, obedecendo a Deus e buscando o bem, ou estamos seguindo o caminho enganoso do pecado? Que possamos buscar a justiça de Deus, pois ele promete vida e galardão para aqueles que andam em seus caminhos e se afastam do pecado, que só traz destruição e morte. Então que nós devemos fazer isso, né? Buscar o caminho de Deus, buscar a justiça divina, um caminho que vai nos conceder o quê? Vida e galardão, vida eterna e galardão eterno. Então nós devemos buscar o caminho da justiça, enquanto o caminho do pecado só vai trazer o que para nós? Só destruição e morte. Que nós busquemos mais a Deus, que nós busquemos mais o caminho da justiça em vez do caminho enganoso. Porque o caminho enganoso ele só vai trazer para nós destruição e morte. Amém? Se gostou desse breve estudo, curta, comente e, se for possível, indique ele para mais uma pessoa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.